Tem concurso em ano eleitoral? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e também sobre a possibilidade de nomeação durante o nosso período eleitoral aqui no Brasil. Então fica comigo até o final. Olá, meu futuro colega concursado. Eu sou o professor Werner Henk, esse é o canal Defensolândia, e hoje eu vou falar sobre os diversos impedimentos que a gente tem durante o ano eleitoral com relação aos concursos públicos. Esse vídeo está baseado numa pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, quando eu abri uma caixinha de perguntas. Então, fica a dica aí, adoro receber as perguntas de vocês, porque muitas vezes elas me inspiram a fazer um vídeo como esse aqui. E a pergunta foi da Ellen Vidas. Ela perguntou o seguinte: tem algum impedimento legal para nomear os analistas aprovados da Defensoria Pública do Distrito Federal devido ser ano eleitoral? Com essa pergunta, eu acho que a gente pode destrinchar outros assuntos aqui sobre o ano eleitoral e os concursos públicos, que é isso que está acontecendo agora em 2022, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender é: pode ter concurso durante o ano eleitoral? O certame pode acontecer? A gente pode ter o concurso? A gente pode sim, não existe nenhum impedimento na lei eleitoral dizendo que não pode haver o concurso, que a gente não pode ter o edital e tudo mais, essas questões prévias à nomeação. Então não haveria nenhum tipo de impedimento para a gente ter mais concursos do ano eleitoral. Inclusive, existe uma tendência de se ter muitos concursos em ano eleitoral, pois normalmente existe uma praxe pela categoria política de frear o orçamento, e quando chega no último ano do mandato do Poder Executivo, que no caso acontece agora em 2022, a gente tem então um afrouxamento nas contas públicas, porque houve uma economia nos últimos 3 anos, né, nos primeiros 3 anos do mandato, e aí normalmente no último ano a gente tem uma dotação orçamentária muitas vezes adequada para o concurso. Tudo bem que muitas vezes ainda por cima essa dotação orçamentária ela é virtual e não necessariamente reflete o que realmente a gente tem de receita corrente líquida, de valores disponíveis para a gente fazer, então, as nomeações que aquele concurso merece. Mas muitas vezes é bom lembrar, o concurso começa em 2022, aqui no caso, no ano eleitoral, mas as nomeações e os efeitos financeiros desse concurso muitas vezes só vão acontecer no ano seguinte, em 2023. Então, se a pessoa não se reelege, ou se é o último mandato que ela pode se reeleger, aquele dali, o que vai acontecer? Vai ficar a conta para o próximo. Então existe essa certa prática do ponto de vista de utilização do orçamento. Então a gente tem normalmente muitos concursos em ano eleitoral. E quem está fazendo concurso para a Defensoria Pública já deve ter notado. A gente começou o ano voando, com muitas provas, ainda vamos ter outras tantas provas no ano eleitoral de 2022. Mas vamos ao que interessa. O que dispõe então a lei eleitoral? O artigo que a gente precisa ter em mente é o artigo 73. E olha só o que está disposto no artigo 73 da Lei 9.504 de 1997, que é conhecida como a Lei da Eleição. A gente tem então no artigo 73: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. E aí a gente tem o inciso 5: nomear, contratar ou de qualquer forma admitir ou demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, e ainda ex officio remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados. E aí então a gente entra nas nossas ressalvas. A gente tem a linha A, B, C, D e E como ressalvas. Olha só, o que a gente tem como ressalva na linha A? Nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de função de confiança, ou seja, os cargos em comissão podem continuar sendo de livre nomeação e exoneração, o que
não haveria nenhum tipo de problema, né? São quem tem função, comissionado, ou quem tem cargo comissão, não teria nenhum problema ser exonerado ou nomeado durante esse período. A linha B, a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou Conselho de Contas e dos órgãos da Presidência da República. Então, olha só, quanto a esses órgãos que a gente vê como independentes, que têm autonomia, não haveria nenhum problema de acontecer as nomeações independente de qualquer outro fator externo. E aí entra o ponto. A Defensoria Pública tem autonomia, assim como muitos desses órgãos citados, só que quando a lei de eleições foi feita, essa autonomia não era plena ainda. Então, não constou expressamente na lei de eleições se a Defensoria Pública ficaria livre para fazer as suas nomeações e exonerações, inclusive de cargos efetivos, como é o caso da pergunta de analistas da Defensoria Pública do Distrito Federal que estão aprovados no concurso, que estão na lista de aprovados, só que tem essa discussão. Poxa, não está expressamente na lei de eleições, mas tem os mesmos critérios desses outros órgãos. E aí? Pode ou não pode? A gente tem essa discussão judicialmente, já temos julgados no sentido de que não haveria nenhum tipo de impedimento para a Defensoria Pública. Mas a gente vai um pouquinho mais além, lendo aqui o artigo 73, nas próximas linhas, eu vou dar uma solução que é garantida aí para os analistas da Defensoria Pública do Distrito Federal que querem tomar posse, inclusive durante esse ano eleitoral. Mas antes disso, vou convidar todo mundo aqui, se ainda não é inscrito, pensa em se inscrever, clicar no botãozinho aqui, ó, inscreva-se e coloque as aspas no sininho também, para você receber todas as notificações sempre que eu publico vídeos aqui. E também, se você está gostando desse vídeo, deixa um joinha aí, manda um joinha ou não também. Você pode estar achando que, nossa, que enrolação, não gosto desse cara, chato pra caramba. Não dislike, não tem problema nenhum. Eu quero a opinião sincera de vocês sobre os vídeos. E se você tem algo a acrescentar, se você acha que eu deixei de falar alguma coisa aqui no vídeo, ou se você tem alguma outra dúvida, bota aqui nos comentários que eu respondo assim que possível, tá bom? Mas voltando aqui, vamos continuar a leitura do artigo 73 da Lei de Eleições. Olha só, a linha C. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o fim daquele prazo. Qual é aquele prazo? Os 3 meses que antecedem as eleições. Então, todo concurso, independentemente do órgão que seja, que tenha a sua lista de aprovados homologada antes dos 3 meses para o pleito eleitoral, ou seja, se a gente tem no primeiro domingo de outubro, a gente tem, na verdade, as eleições no primeiro domingo de outubro, a gente teria que voltar 3 meses. Então, a gente está em outubro, né? A gente tem setembro antes, agosto, é isso? A gente tem, então, julho e a gente teria, é isso aí, julho, né? No primeiro domingo de julho. Então, se a lista dos aprovados for homologada até o primeiro domingo de julho, a gente teria, então, o cumprimento da regra do artigo 73 para termos uma exceção para possibilitar a nomeação de cargos efetivos durante o período eleitoral que se dá dos 3 meses que antecedem ao pleito eleitoral até o momento em que eles são empossados nos cargos, tanto do ponto de vista legislativo, executivo, enfim, todo mundo aí, e aí a gente não haveria nenhum problema. Então, a minha previsão é de que nós tenhamos, sim, a homologação do concurso até essa data, ou seja, fica livre a nomeação, independentemente de ter aquela discussão se a Defensoria Pública é autônoma, mesmo não estando expressa lá na linha B do artigo 73 da Lei de Eleições. Então, basicamente aqui, a resposta é que sim, a gente pode nomear defensores e analistas desde que a homologação do concurso seja antes, isso é garantido antes dos 3 meses do pleito eleitoral, garantido que pode ser nomeado durante o período eleitoral. Agora, se a homologação acontecer depois, a gente tem uma discussão de jurisprudência, na verdade, de interpretação da lei, e tende a também possibilitar a nomeação por conta da autonomia da Defensoria Pública, beleza? Então, com isso eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês
tenham gostado aqui desse vídeo, óbvio que eu fiz para vocês, e óbvio convido vocês para assistir outros vídeos que vão aparecer aqui, que estão aparecendo aqui para vocês nesse canal. A gente se vê numa próxima e bora assombrar o examinador.